Boa noite a todos. Desejamos que todos estejam bem e que todos sejam sempre bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 16, que tem como título Médiuns Especiais. E hoje nós vamos estar falando o item 195 e 196 do Livro dos Médiuns. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos então ao nosso momento de prece. Já vamos tranquilizando nossos pensamentos e sentimentos, já nos envolvendo nas energias benéficas e auxiliares dos bons espíritos que nos acompanham nesse estudo, agradecendo aos nossos mentores individuais e todos os amigos espirituais que se achegam até nós para juntos aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. E assim nós vamos nos elevando, chegando até o Mestre Jesus e agradecendo por este momento, por essa oportunidade de compartilharmos sobre o estudo, mas principalmente sobre o estudo de nós mesmos. Ó Mestre amado, dai-nos sempre a força, a coragem, o bem caminhar para a nossa melhora. E assim sabemos que estás sempre conosco, hoje e por todo sempre. E assim só temos a agradecer. Gratidão, Mestre amado, por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu havia falado, hoje nós vamos estar comentando o item 195, que na verdade ele é uma breve observação, um breve comentário que fala segundo as qualidades morais do médium. Só que Kardec já deixa bem claro neste item que mais para frente nós teremos um capítulo específico, com análises mais aprofundadas, mais específicas sobre as qualidades morais do médium. E ele diz assim: nós os mencionamos sumariamente para memória e para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos mais adiante nos capítulos especiais da influência moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais achamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiuns podem exercer sobre a firmeza das comunicações, e quais são os que, com razão, se pode considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Então aqui ele dá essa pequena observação, essa pequena introdução, e nós vamos estar vendo no item 196 sobre os médiuns imperfeitos. E neste capítulo dos médiuns imperfeitos, Kardec ele vai elencar aqui 13 tipos de médiuns. Então vamos iniciando com os médiuns obsidiados, onde Kardec diz que são aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Então ele chama aqui a atenção porque muitas vezes o médium sabe, ele sabe que está sendo iludido, mas não busca aí um tratamento, um esclarecimento, e deixa se envolver com esses espíritos importunos e mentirosos.
Seguindo, nós temos aí os médios fascinados, que são aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Então, esses médios acham que estão recebendo coisas espetaculares, coisas muito boas, e quando na verdade não são, porque eles estão numa condição de fascinação. Seguindo, nós temos os médios subjugados, os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos maus espíritos. Então, esses médios subjugados, é como a gente fala lá, né? Ele está aí numa condição também que é provisória, mas frequentemente ele é atingido aonde? Na parte moral. E aí a gente pode falar também que é na parte psíquica, né? Nos seus pensamentos. E ele vai achando que isso está tudo certo. Mas nós sabemos que tudo é provisório, porque já aprendemos que não há mal que dure para sempre. Uma hora esse médium há de despertar e buscar aí a sua real condição de médium, de um médium bom. Médios levianos são os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se serve senão por passatempo ou para coisas fúteis. Aqui a gente vê que são aqueles médios que não levam a sério a responsabilidade, o compromisso da mediunidade. Então, eles levam do jeito que dá, como um passatempo, como uma coisa que não é importante para eles. E os médios indiferentes são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Então aqui eu vejo assim que são aqueles médios que acham que toda comunicação, que toda instrução é sempre para os outros e nunca para ele. Só que a gente esquece que ele é o primeiro a passar a comunicação. Então, das comunicações que nós recebemos, o que a gente pode tirar de proveito? O que a gente pode tirar de conhecimento? O que a gente pode tirar para a nossa elevação moral? E muitas vezes a gente sempre acha que é o outro que precisa e esquecemos de olhar para nós mesmos. Seguindo então, temos os médios presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores. Creem em sua infabilidade e consideram como inferior e errado tudo que não precede deles. Então, aqui a gente vê que esse tipo de médium presunçoso, ele só acha, só as suas comunicações são importantes. Aí então uma vaidade, né? Só ele é infalível, só ele que tem a condição de transmitir comunicações de espíritos superiores. Seguindo, nós vamos ter aí os médios orgulhosos. Os médios orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que recebem. Eles creem não ter mais nada para aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Então aqui, os médios orgulhosos são aqueles que acham que já sabem tudo e que nada mais tem que aprender com o Espiritismo. Muitas vezes até a gente sabe que acaba até
médios que saem do espiritismo, porque ele se envaidece tanto com as suas comunicações que já acha que é autossuficiente, que ele não precisa mais estudar, que ele não precisa mais de nada, porque ele já sabe tudo. Depois nós temos aí uma outra categoria de médios suscetíveis. E aí Kardec diz que os médios suscetíveis é uma variedade dos médios orgulhosos. E são aqueles médios que melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Se irritam com a menor contrariedade e se mostram o que obtêm. É para que seja admirado e não para pedir pareceres. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Então, essa categoria de médios suscetíveis são aqueles médios melindrosos, que não aceitam uma crítica construtiva, que se zangam facilmente, se magoam com muita facilidade. E aqui ele fala que eles não aceitam análise das suas comunicações. Por quê? Porque eles acham que as suas comunicações são importantes. Ou seja, são aqueles médios vaidosos que gostam do aplauso, que gostam do palco, que gostam de estar em evidência. E aí a gente percebe que esse tipo de médium, ele não aceita crítica. Para ele, as críticas não são para o seu crescimento, porque eles são muito orgulhosos, vaidosos. E é interessante que, seguindo, o Espírito Erasto diz o seguinte: deixai-os irem se pavonear em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Então aqui Erasto muito sabiamente vai nos dizer que esse tipo de médium a gente tem que deixar ir. Tem que deixar ele seguir o caminho dele, porque ele não vai fazer falta, não teremos ou não haverá grandes perdas. Seguindo, ele vai falar dos médios mercenários, que são aqueles médios que exploram sua faculdade mediúnica. Ou seja, eles querem viver, ganhar dinheiro em cima da sua faculdade mediúnica. E aí a gente sabe vários casos de pessoas que cobram aí para dar uma orientação, uma leitura de mão, leitura de cartas, enfim. São esses médios mercenários que querem viver da sua mediunidade. E nós também já aprendemos, como está lá no Evangelho, que dai de graça o que de graça recebestes. Mas ainda são médios que estão e que vivem dessa condição. Seguindo, nós temos aí também os médios ambiciosos, os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam tirar dela qualquer vantagem. Então, os médios ambiciosos, eles não cobram como os médios mercenários, mas eles querem ganhar algum proveito, ou seja, ganhar fama, estar em evidência, ter status social. Então aí um outro tipo de vaidade, ser famoso, ser conhecido, ter grandes amigos, mas sempre nesse cunho de estar em evidência. Seguindo, nós temos os médios de má fé. Quem são esses médios, Os que, tendo faculdades reais,
simulam as que não têm para se dar importância. Não se pode dar o título de médio a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatanice. Então, assim, esse tipo de médio de má fé, ele tem a faculdade mediúnica, mas ele começa a simular outras faculdades. Para quê? Para estar em evidência. E é aí que ocorre os casos de fraude, porque, digamos, eu tenho uma faculdade mediúnica, mas eu tenho a faculdade de psicofonia e eu não tenho a faculdade de psicografar, por exemplo. Mas eu quero estar em evidência, então eu vou aí simular a faculdade de psicografia. Por quê? Porque aí eu vou estar em evidência, eu vou estar passando dados e na verdade é uma fraude, porque eu não tenho aquela faculdade. É apenas para ser reconhecido, para se sobressair. Seguindo, temos os médios egoístas. Os médios egoístas são aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Então, esse tipo de médios são aqueles médios que se utilizam da mediunidade por interesse. Quando eles precisam, quando é importante, eles buscam o trabalho. Por quê? Porque eles querem uma orientação, porque eles precisam, muitos até falam, né? Eu estou desequilibrado, eu preciso ir ao trabalho para me equilibrar. E nós vimos aí durante a pandemia o quanto muitos médicos falavam, eu preciso do trabalho mediúnico para me equilibrar. Eu preciso estar trabalhando porque eu fico desequilibrado. Só que nós também aqui já estudamos que o médium ele é 24 horas. Então não é no trabalho que ele vai buscar o equilíbrio. O equilíbrio ele deve ser permanente, ele deve ser diário. É no nosso dia a dia que nós temos que buscar o equilíbrio. Justamente para quando formos para o trabalho mediúnico já estarmos equilibrados e não o inverso. Então, isso é importante, a gente ter essa consciência. Depois, seguindo, nós temos aí os médios invejosos. Os médios invejosos, nos diz aqui Kardec, que são os que veem com despeito os outros médios, melhor apreciados e que eles são superiores. Tem médios que têm já por conta aí de várias reencarnações, por conta de várias vivências, por conta do estudo, enfim, que ele tem uma capacidade maior nas suas comunicações. E a gente tem que entender que cada um tem as suas possibilidades, cada um tem a sua capacidade de crescer, de avançar, sem precisar invejar o outro. E aí, por último, Kardec fala que todas essas más qualidades vão ter necessariamente a contrapartida, que é o bem, que aí será o próximo item a ser estudado. Mas aqui, só para fechar, o que a gente percebe aqui nesses médios imperfeitos? Que somos todos nós. Todos nós estamos num processo de evolução moral, porque aqui ele está falando das qualidades morais do médium. E nós somos todos médios, ostensivos ou não. E principalmente somos seres em evolução. Evolução aqui no sentido moral. E nós passamos por todos esses itens aí que foram falados. Talvez alguns não, outros sim, mas é isso que a gente tem que entender e trabalhar.
que o livro dos médios aqui já está a todo momento já chamando a nossa atenção. Por isso que a gente está sempre falando que esse estudo não é do médium que está lá, esse estudo é sobre mim, é sobre você, é sobre nós. Por quê? Somos todos médios, e independente de ser médios, somos seres humanos, temos nossas falhas, mas ao estudar, nós vamos tomando consciência que precisamos modificar aquilo que cada um vai perceber aí em si. Cada um vai perceber aí quais são os sentimentos e pensamentos e ações necessárias para a mudança e para o trabalho de nós mesmos. Então, nós vamos agradecendo a todos, já encerrando essa parte do vídeo, agradecendo a cada um, e que a paz e a luz do Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos fortalecer em todos os momentos de nossas vidas, e que possamos a cada dia estarmos sempre buscando a nossa melhora. E que assim seja, graças a Deus. Nós vamos encerrar esta parte e vamos aos nossos comentários no grupo do WhatsApp. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima noite.